Bora, Rafael, informação de última hora com a Lili Nascimento sobre a renovação do Memphis Depay. Não vou dar spoiler aqui, se liga só o que ela falou sobre a renovação. Será que é o fim da novela Memphis e Corinthians? E mais sobre esse jogo, essa derrota por 2-1 pro Cruzeiro. Mas é pensar na quinta-feira contra o Rosário Central e buscar a classificação pra próxima fase da Libertadores. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais orações, bora pro vídeo. Mas começamos o nosso Sport Center no futebol, lá na Neoquímica Arena. Agora há pouco o Corinthians jogou contra o Cruzeiro, perdeu por 2-1. Lili Nascimento e o Vladimir Bianchini acompanharam e chegam agora no Sport Center para trazer as últimas informações, as entrevistas, os detalhes de quem viu de perto a partida. Olá, Marcela, beijo para você, para o Elton, ao fã de esportes. Boa noite, Vlad. Boa noite, Lili. Boa noite, Marcela, Elton, fãs de esportes. Pois é, estamos aqui na Neoquímica Arena, né? Como você falou, Marcela, rodada importantíssima. O Corinthians buscava vencer diante de quase 38 mil torcedores, mas acabou derrotado pelo Cruzeiro por 2-1, né? O Cruzeiro que marcou com o Bruno Rodrigues e também com o Wanderson. E o Corinthians que teve um gol de um cara que não é atacante, mas tá fazendo mais gol que atacante aqui na equipe, que é o Gustavo Henrique. Ele acabou marcando, né? Empatando, e aí no final o Corinthians acaba levando a virada e sai derrotado. Só para constar, eu falo sobre essa questão do Gustavo Henrique. É zagueiro, mas é um zagueiro atacante, porque ele tem 12 gols, tá? Com a camisa do Corinthians, 6 gols só nessa temporada. Fez nessa noite, não foi o suficiente para evitar a derrota, né? Então o Corinthians ali na tabela é o 9º colocado, e é claro que o torcedor ficou bem apreensivo. No final não teve vaia de forma alguma, mas aquela pressão, é quinta-feira é guerra, lembrando que tem Libertadores, mas agora o assunto é Campeonato Brasileiro. Se foi uma noite que terminou ruim para o Corinthians, já para o Cruzeiro, hein, Vlad? Saiu melhor que encomenda, Lili, porque o Cruzeiro veio com uma equipe praticamente mista jogar aqui na Neoquímica Arena. Se saísse com empate, já estava bastante satisfeito, mas o Cruzeiro conseguiu essa vitória e vem demonstrando ser um visitante muito indigesto. 11 jogos sem perder fora de casa. Isso anima muito o torcedor e principalmente a equipe do Cruzeiro, porque tem um desafio enorme pela frente, que é justamente o jogo contra o Flamengo na Libertadores da América. Então esse retrospecto como visitante deixa o Cruzeiro muito mais feliz e contente. Além disso, conseguiu colar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Para o Cruzeiro foi uma vitória fundamental, porque além de ter descansado o elenco, ainda conseguiu subir mais na tabela. Então a gente vai ouvir agora os personagens desse jogo falando a respeito desse resultado. Resultado importantíssimo, né? Acho que a gente sabe que era um concorrente direto ali com nós no Campeonato Brasileiro. A gente que não teve um bom início, mas conseguiu, estamos nessa recuperação. Então foi muito importante esses 3 pontos, porque a gente sabe que para quem quer manter lá em cima e quer estar brigando lá em cima, a gente precisa somar esses pontos importantes, né? Mesmo com essas competições de mata-mata, intercalando o Campeonato Brasileiro. Então acho que mostrou um pouco da força do elenco também do Cruzeiro. Então a gente sai daqui muito feliz, satisfeito, porque também a gente sabe o quanto é difícil jogar aqui, né? E com relação ao voltar para cá, é lógico que é um mix de sentimentos, né? Fazia muito tempo que eu não vinha, e ainda mais vindo como adversário, acho que foi a primeira vez, então foi um mix de sentimento no começo ali, mas deu tudo certo. O Arthur Jorge falou muito na coletiva ali a respeito de que ele gostaria de ter saído com a vitória aqui da Neoquímica Arena, o que aconteceu, e principalmente que as vitórias elas ajudam a mascarar um pouco o cansaço por causa da questão do ânimo, porque o Cruzeiro vem numa maratona de jogos, está vivo em 3 competições, então jogando a cada quarta e domingo tem essa dificuldade, mas por ter vencido esse jogo consegue um ânimo a mais. E pelo lado do Corinthians? Pelo lado do Corinthians tem toda a expectativa para o jogo de quinta-feira contra o Rosário Central, né? A gente sabe que no jogo de ida o Corinthians conseguiu segurar o empate fora de casa, então será uma grande partida. E é claro, né, que aqui na Zona Mista os jogadores falaram sobre dar toda a raça na quinta-feira, entregar 100%, 101%. O Caio César e também o Matheus Bidu pararam aqui e falaram com a imprensa, falaram sobre o resultado negativo dessa noite, né, e também sobre já pensar nessa partida da Libertadores. A gente separou alguns trechos aí da Zona Mista, vamos assistir antes, que depois tem que falar da semana do Corinthians, que eu vou te contar, hein? Tem Memphis também? Tem de tudo. A novela Memphis ainda tem uns capítulos? Tem de tudo. Então... Vamos ouvir a Zona Mista primeiro e eu já chego com as informações. Foi um resultado que infelizmente a gente não esperava e serve como alerta para nós.
mas a gente vai levar como lição para quinta-feira, procurar fazer uma grande partida quinta-feira, dar vida dentro de campo, pedir o apoio da torcida, que é muito importante para nós, e eles vêm demonstrando a importância sempre, né? A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e o fator casa é muito importante para nós, com o apoio de todos eles. A lição de hoje é que a gente não pode se acomodar de forma alguma, independente de como esteja o jogo. Como eu falei, a gente estava bem na partida, infelizmente tivemos dois erros ali, eu acho que, se não me engano, de contra-ataque, que infelizmente acontece no futebol. Só que a lição é essa, a lição é não se acomodar, jogar a vera o tempo todo, se doar, se entregar ao máximo. A gente fez isso no jogo de hoje, mas a gente sabe que quinta-feira vai ser o triplo disso, entende? A gente sabe que, infelizmente, no Campeonato Brasileiro não pode dar nenhum vacilo. Pois é, campeonato, né, de pontos corridos, não pode vacilar. Na noite de hoje o Corinthians acabou vacilando e ainda tem um problema, tá? O Garro levou mais um amarelo, então ele será desfalque contra o Coritiba no final de semana, ou seja, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Um Corinthians que está com problemas no ataque. O Fernando Diniz, é claro que vem rodando jogadores, então tem o Pedro Raul, tem o Caio César, né? Ele vem rodando esses jogadores porque ele não tem o Yuri Alberto, então a expectativa é para saber se nessa semana o Yuri Alberto começa a transição física para o campo, para ver se há possibilidade de ter alguma minutagem na quinta-feira contra o Rosário Central. E tem a situação do Memphis, que é a seguinte, né? Toda aquela novela a gente já acompanhou, ele havia assinado o pré-contrato, as minutas estavam de acordo, o Corinthians vem com a nota dizendo que não iria mais renovar, e aí o presidente Osmar Stabile volta atrás. Por quê? Viu toda a pressão, sabe da questão financeira, mas não é só isso, Vlad. Tem muito a questão da comissão técnica, tá? A decisão do Osmar Stabile de não renovar com o Memphis pegou todos de surpresa, inclusive o Fernando Diniz, que estava contava com ele no jogo de ida contra o Rosário Central. Então é claro que isso pesou muito nos bastidores e por isso Osmar Stabile decidiu voltar atrás. Teve mais conversas com o staff do jogador, claro que pediu para tentar ajustar uma coisa ali, outra coisa aqui. O Memphis, que vem tentando enxugar o máximo para permanecer, ele já demonstrou a vontade de ficar no Corinthians, e a situação de agora é a seguinte: depende do presidente Osmar Stabile e do CORE, tá? O Conselho de Orientação lá do Parque São Jorge, porque amanhã à tarde haverá uma deliberação. Se fala em voto, mas é mais uma conversa ali. São 20 membros do CORE que vão se reunir de forma online para discutir se deve assinar ou não a renovação com o Memphis. Não sabemos se todos estarão presentes, né? Mas pelo menos uns 12 devem participar. Ao final dessa reunião online, aí haverá um parecer para falar se ele deve renovar ou não com o Memphis Depay, se o presidente Osmar Stabile deve assinar ou não. Então, ainda depende do Corinthians, tão somente do Corinthians, para ver se o Memphis Depay continuará jogando com a camisa do Timão ou não. E a questão é o seguinte: ele segue se preparando, tá? Desde então, fazendo um preparo físico, o preparador físico particular dele, Diego Pereira, trabalhando com ele diariamente. Então, ele deve voltar em condições de jogo. E aí o torcedor fica naquela esperança para ver se na quinta-feira ele vai conseguir jogar ou não, porque essa semana será de preparação do Corinthians para esse duelo na Libertadores. Como eu falei, no jogo de ida foi 0-0 e agora tá tudo igual. Então o Corinthians vai buscar vencer a classificação aqui na Neoquímica Arena e espera poder contar com Memphis Depay. Fernando Diniz também espera, já foi avisado que amanhã, né, será um dia decisivo lá no Parque São Jorge, e aí quem sabe no final do dia teremos aí a notícia se renovou ou se novamente foi negado aí pela presidência. E como será a semana do Cruzeiro, Vlad? Olha que semana intensa para os dois clubes, né? Exato. Cada um com as suas particularidades, e nós dois estamos aqui para passar todas as informações, né, Marcela, Elton? Valeu, Lili. Um beijo pra você, um beijo pro Vlad. Chegou o momento decisivo da temporada. Como diria o outro, o momento bonito da temporada. Acho que foi o Jorginho que falou esses dias pelo Flamengo, que era o momento bonito da temporada, e eu adorei isso. Um beijo pra vocês, muito obrigada. Seguimos o nosso Sport Center falando muito dessa partida do Cruzeiro contra o Corinthians e Cruzeiro, porque o jogo foi na Neoquímica Arena, e vamos falar sobre o Memphis. Antes, deixa eu colocar os números do jogo pra vocês, e Elton também vai poder falar sobre as concepções dessa partida
partida. Cruzeiro que começa marcando com Bruno Rodrigues, faz um golaço o Corinthians com o Gustavo Henrique, mas aí acaba levando mais um gol e não consegue somar nenhum ponto no Campeonato Brasileiro. Temos aí posse de bola 53-47, finalizações 20 do Corinthians e 15 do Cruzeiro, no alvo 6-6, grandes chances 4-4, gols esperados 1.36 e 1.28 para o Cruzeiro e ações na área rival 24-21. Pelos números e pela frieza dos números, um jogo muito equilibrado. Sim. Foi equilibrado ou o Cruzeiro realmente jogou melhor do que o Corinthians ao ponto de merecer essa vitória, Elton? Eu acho, Marcela, que foi equilibrado, mas o Cruzeiro foi mais eficiente. Certo. E aí eu acho que escancara muito o planejamento das duas equipes pensando em jogos decisivos da Libertadores. O Cruzeiro tem uma profundidade de elenco maior que permite o seu treinador Arthur Jorge a poupar titulares, e o Corinthians, que tem um jogo decisivo contra o Rosário Central, não tem esse luxo. Então, grande parte do time titular esteve em campo. O Cruzeiro se deu ao luxo até de mudar a formação, né? Jogou com 2 atacantes, ali como você falou, o Bruno Rodrigues jogando ao lado do Caio Jorge. Então foi um time com 4-4-2. O Corinthians manteve a estrutura que vem jogando nas últimas partidas, porque, primeiro, precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade no Campeonato Brasileiro, porque se pensar no ano passado, priorizou a Copa do Brasil e ficou ali correndo risco no Campeonato Estadual, no Campeonato Nacional. Esse ano o Corinthians ainda está bem próximo da zona de classificação para a Libertadores, né? Se vencesse a partida, inclusive, encostaria ainda mais, de certa forma, um confronto direto nesse trecho da tabela. Mas não pode se dar o luxo também de deixar os seus principais jogadores, até porque alguns dos principais estão no departamento médico e um não está nem inscrito, né? Pensando no Memphis. Então o Cruzeiro foi um time que conseguiu ser mais eficiente. O Corinthians, por ter a sua equipe principal jogando, teve o domínio da posse, criou mais oportunidades, finalizou mais, mas aí acaba se esbarrando em algo que já é recorrente dessa equipe. Sem o Yuri Alberto, sem o Memphis, muitas vezes sem o Garro, é uma equipe que até consegue dominar o jogo porque característica principal do trabalho do Fernando Diniz, mas não consegue ser contundente, coisa que o Cruzeiro conseguiu ser e tem conseguido, né? Porque é uma equipe que melhorou seu nível de enfrentamento, melhorou seu nível técnico de competitividade, vem de um jogo no meio de semana muito bom contra o Flamengo e isso traz também confiança para uma equipe que, vamos lá, né? Vamos lembrar do começo do campeonato do Cruzeiro, lanterna do campeonato, alguns pontos para poder sair da zona de rebaixamento. Hoje já entra na zona de classificação para a Libertadores e se continuar nessa toada, porque o elenco melhorou bastante, pode brigar por vaga direta até a Libertadores. Chance de título ficou distante por conta do começo ruim, mas é um Cruzeiro que melhorou demais e mostrou nesse jogo contra o Corinthians que tem grupo, que tem elenco e é importante no campeonato de pontos corridos. Por isso, acho que a eficiência fez muita diferença nessa partida e o Cruzeiro venceu o Corinthians. Falávamos aqui no começo do ano sempre sobre a força do Cruzeiro. Ninguém acreditava que o Cruzeiro fosse ficar ali na parte de baixo da tabela. Ou seja, está brigando pelo título do terceiro lugar, porque é o título já que a gente coloca o Palmeiras e o Flamengo primeiro e segundo lugar nessa luta. Sim. Vamos deixar o título do terceiro lugar ali na luta também para o Cruzeiro chegando e tentando buscar. Olha, os dois técnicos falaram, tanto o Arthur Jorge como o Leonardo Jardim, eles falaram, não, eu estou falando do Corinthians e também do Cruzeiro, o Arthur Jorge e o Diniz. Eles falaram, vamos ouvi-lo. Eu acho que o time tem evoluído, tem criado, hoje a gente finalizou 19 vezes e é importante a gente colocar a bola dentro do gol. Se vai ser o Gustavo Henrique, se vai ser o Guinegão, se vai ser o Pedro Raul, se vai ser o Mateuzinho, não importa. Não importa que a gente continue evoluindo, que a gente consiga produzir e principalmente é uma coisa que eu tenho tido muito, tenho me dedicado muito para a gente conseguir se defender bem. Hoje a gente perdeu o jogo basicamente que a gente tomou 2 gols muito evitáveis, tanto um quanto o outro. Senão o jogo ia ser 1-0. Talvez até se faz o gol primeiro, o Cruzeiro tivesse que se abrir, facilitaria as coisas. E tem sido um ponto forte do time, a capacidade de se defender. Hoje os 2 gols que a gente tomou, a gente tinha muita condição de evitá-los, tanto um quanto o outro. O Campeonato Brasileiro também é importante para nós. Se o jogo fosse na quarta-feira, provavelmente eu não teria colocado o time, teria feito mais ou menos como eu fiz com o Atlético Paranaense. Se tivesse só 2 dias de recuperação, como o Cruzeiro, por exemplo, tem 2 dias só,
e já vai ter que jogar contra o Flamengo. Com 4 dias, os jogadores vão chegar inteiros fisicamente. E a gente, com a rotina que a gente tem aqui, ainda mais jogando em casa, a gente não tem a viagem e temos 4 dias. Então, no fundo, hoje, a estratégia foi tentar colocar o melhor que a gente tinha sem risco de lesão. Fisicamente, não tem nenhuma desculpa para quinta-feira. A gente vai ter tempo hábil para se recuperar totalmente para jogar. O que já arriscou um pouco e a gente evitou o máximo que a gente pôde não colocar o jogador com risco de lesão. Então, os dois técnicos com estratégias diferentes, talvez por falta de opção mesmo do Diniz de colocar um time reserva, mas ele fez assim jogando com o Atlético Paranaense antes da partida contra o Inter, pela Copa do Brasil. Ele poupou e eu imaginei que ele pudesse poupar hoje também. Só quero a tua opinião se foi certo ou se foi errado, e ele perde ou pode perder o Gabriel Paulista, que sai machucado, né? É difícil falar de certo e errado quando você tem um elenco muito curto e enfrenta um dos melhores times do Brasil, que é o Cruzeiro. O Corinthians, ele precisa nesse momento também, Marcela, lógico, pensar no jogo da volta pela Libertadores, mas como eu falei, né, ter tranquilidade no Campeonato Brasileiro e tranquilidade para o jogo da volta também. A gente está falando de pressão, né? Cada derrota do Corinthians cria-se uma pressão maior pela questão do Memphis também. Porque o Diniz já vem numa sequência aí, a eliminação, inclusive na Copa do Brasil, né, que isso trouxe também complicações para o Corinthians, né, a eliminação para o Internacional. Então, cada jogo é também um resultado para dar tranquilidade. E quem dá tranquilidade é o time titular, né? Não conseguiu, faz parte do jogo, perdeu para um time muito forte. Mas é difícil dizer, né, se ele acertou ou errou por conta do resultado, né? Perdeu com o time principal em casa, às vésperas de um jogo importante na Libertadores. E aí, essa semana, ou amanhã, como bem informou ali Nascimento, devemos ter o final da novela mexicana, quase sem fim, final? Do Memphis Depay. Será? Pelo menos é o que a gente está esperando para acabar com isso. E aí, pode ser que o corintiano tenha uma boa notícia, que é a renovação do Memphis Depay. Como é que você está vendo isso? Vai ser bom para o Corinthians finalmente ter essa renovação e todo mundo parar de falar sobre isso? Esse vai e vem, né? Deixa a situação bem complicada. É importante trazer uma informação. Ele não pode jogar o jogo da volta, porque ele não está inscrito nessa fase da Libertadores. É só se o Corinthians passar de fase. Então ele não estaria disponível para o jogo da volta, porque o contrato dele também se encerrou antes do início das oitavas de final. Mas eu acho que traz um pouco de paz para a diretoria, e aí a diretoria vai ter que, entre aspas, se virar com essa questão da dívida, porque a dívida ela continua, com ou sem o Memphis. E aí vai tentar amortizar dentro do que foi acordado com o staff do jogador antes de toda essa confusão. Mas isso não tira também um problema crônico nessa diretoria do Corinthians, que é bancar as suas decisões. Isso tem sido um fator complicador também. Dá tranquilidade para o Fernando Diniz, porque ele disse na última coletiva, depois do jogo contra o Rosário, que gostaria de contar com o Memphis, porque eles fariam uma excelente dupla, e eu não duvido disso. Isso daria mais tranquilidade para ele e principalmente para o torcedor, né? Porque o torcedor abraçou o Memphis. Acho que ele pode render mais do que rendeu nessa passagem anterior, porque é um jogador que eu acho que foi muito caro para o que ele produziu, porque a gente está falando de jogo coletivo, mas é um jogador que, nesse momento do Corinthians, faria muita diferença. E a gente viu um Corinthians que precisou de um jogador até para fazer a função de 9, como muitas vezes o Memphis fez na carreira, tanto na seleção quanto no Lyon, principalmente, né, quando ele jogou de falso 9. E o negócio é tão maluco que é um Corinthians que volta atrás depois de dizer que não ia contratar o Memphis. E ainda assim depende agora da votação do Core amanhã. Ainda vai ter uma votação. O Osmar Stabile, ele pede para conversar novamente com o Memphis Depay, que aceita conversar, mas ainda assim calma, porque ele ainda vai conversar com o Core para saber se vai querer mesmo ou não. É realmente algo inacreditável o que acontece com o Corinthians e com essa tentativa ou não de renovação com o Memphis Depay. Eu não aguento mais Memphis Depay, cara. Renovação, renova ou não renova. Ele já aceitou, na verdade, né? Já tinha assinado o pré-contrato. Só que daí o Osmar Stabile não sabe o que quer, né? Pô, 660 mil por mês, cara, vai ser o salário dele. Claro, chegando ali com outras coisas, chega 1 milhão no máximo. E o Osmar Stabile não aceitou, prefere pagar os 70 milhões, né, que tem que pagar, e se não ter que pagar o contrato inteiro, que pode chegar a quase 200 milhões. Aceita esse contrato logo, mano. Pelo amor de Deus, acaba com essa novela. Eu não aguento mais, eu acho que a mídia não aguenta mais falar de Memphis, contrato, renova, não renova. Isso é louco, velho. Vamos ver se amanhã termina essa história aí. E
Tô ouvindo torcedor também, mano, falando que não teve protesto no estádio. O protesto vai acontecer nessa semana no Parque São Jorge, cara. Os caras não vão protestar no estádio, vaiar, porque senão pode refletir no time dentro de campo. Mas perdeu o jogo. Beleza, perdeu, acontece, né? A gente não vai vencer todos os jogos. Claro que em casa é chato a gente perder na Neoquímica Arena. Tem que ficar ouvindo os jogadores dos caras zombando e tal, etc. Tanto que eu tive que cortar várias partes aqui, nem coloquei nem a coletiva do técnico deles ali, um trecho, né? Que parece que o cara ganhou, pô, a Champions League na Neoquímica Arena, pelo amor de Deus. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo, valeu, é nóis.